Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que estão aqui no meu canal. Sejam bem-vindos, quem está chegando agora. É um prazer ter vocês aqui. Hoje vai ser um depoimento diferente de quê? Sobre o Canadá. Vamos falar um pouquinho sobre o Canadá, gente. Tem gente que pede para mim ficar falando muito e tem gente que não. É bem complicado em relação a isso. Espero que esteja tudo bem com vocês. Esse depoimento de hoje é de uma família que foi deportado dos Estados Unidos e hoje vive legalmente aqui. Como você conseguir o seu documento no Canadá? Qual é esse processo? Para que processo que ela aplicou? Né? Então presta bastante atenção nesse vídeo. Se você tiver mais dúvidas sobre o Canadá, entre em contato comigo que eu vou estar fazendo mais vídeo para estar falando mais sobre esse país maravilhoso que eu amo. Única dica que eu dou para vocês é: não adianta querer ir para os Estados Unidos, sim, que para você legalizar lá é quase impossível. Tem várias pessoas que já tá lá 20, 30 anos e não legaliza. Se tem um país do lado maravilhoso, só é um pouquinho mais frio, ó, mas agora aqui tá o verão. Só é um pouco mais frio, mas tem uma possibilidade de você ter seu documento, se legalizar, viver bem, saúde aqui é de graça. Então assim, tenta buscar outros países. O povo só foca nos Estados Unidos, né? Aí vai lá, tenta o visto, não consegue, faz a doideira de ir pelo Kaikai e ilegal. Então, gente, eu vou estar focando hoje em dia mais no Canadá. Vou continuar com os relatos do Kaikai, mas vou estar tentando mostrar para vocês esse país maravilhoso que muitas pessoas não conhecem. Espero que vocês gostem muito desse depoimento. Pode me mandar mensagem, perguntas, que cada depoimento eu vou estar postando. Gente, é possível morar no Canadá ou nos Estados Unidos sem falar inglês? Conheço várias pessoas aqui que têm 20, 30 anos e nunca falou inglês. Quando eu vim pra cá, eu não sabia nada do inglês. Eu não tinha intenção nenhuma de vir pro Canadá, então nunca estudei inglês. Cheguei aqui, fui trabalhar numa fábrica. Primeiro fui pra limpeza, né? Tem muita gente aqui de office, que eu fui para limpeza. Tem muita gente aqui que não fala inglês, tem muita gente aqui que fala português, então você consegue trabalho muito fácil. Eu fui para uma fábrica de frutas, só tinha gente falando português, isso é péssimo para você aprender inglês. E fui de lá, eu fui tentar fazer um curso técnico da minha área de enfermagem para mim estar trabalhando. Trabalhei na área de cuidadora de idosos aqui, que eu fiz o curso técnico aqui, 7 anos. Quando eu fiz o curso, as meninas ficou assim, porque eu era um professor espanhol, ele me ajudou para mim terminar esse curso, para mim concluir esse curso, ele me ajudou muito. E quando eu terminei, eu recebi muitas críticas, as pessoas falando assim: como você vai conseguir? O professor te ajudou para você formar, mas como que você vai conseguir? Não vai conseguir trabalho. E graças a Deus eu consegui trabalho numa agência, trabalhei 7 anos cuidando de idosos. A agência me mandava para mim cuidar de idosos que falavam português, e aos poucos eles foram me mandando para as pessoas que falam inglês, e eu fui soltando meu inglês. Nunca estudei inglês aqui, mas indico para quem quer ir para fora estudar inglês, que isso é muito importante para você que vem para fora. Mas se não estudou, aqui também tem possibilidade. Eu conheço várias pessoas que já montou empresa, que se deu bem aqui e não sabe falar inglês, né? Mas se você sabe, você pode... Se você quer montar alguma empresa, você consegue aumentar mais o seu público, né? Igual eu, hoje em dia, eu desenrolo no inglês, montei meu estúdio em Toronto, numa área boa lá, estou tendo bastante cliente, mas eu tenho que melhorar meu inglês. Eu consigo me soltar, mas eu nunca estudei. A mesma coisa quando alguém chega aí e vai falar o português todo errado, sem o plural, essas coisas assim. Essa é a minha história. Tô esperando a história de vocês para contar sobre o Canadá ou os Estados Unidos. Eu espero que vocês estejam gostando do canal. Se inscreve no meu canal. O meu Instagram é Ana Paula Alves 29. Um beijo para vocês e faz mais pergunta aí nesse vídeo aí que eu vou estar respondendo nos vídeos próximo que chegar, tá bom? Um beijo para vocês. Olha que história linda essa dessa... Depois de tentar os Estados Unidos, não conseguiu, veio para o Canadá e hoje está aqui. É minha cliente. Beijo para vocês e até a próxima, se Deus quiser. Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou contar a minha história. A minha história, ela começou há 12 anos atrás no Brasil. Eu conheci meu atual marido
E ele havia morado praticamente 12 anos nos Estados Unidos, na Flórida. É, ele foi para lá muito novo, com 21 anos, e teve lá todo esse tempo. Foi pelo México, fez a travessia, com coiotes e conseguiu entrar e morou lá durante 12 anos, trabalhando na construção e, e nunca conseguiu nenhum documento. Então, depois de 12 anos, a saudade falou mais alto e ele decidiu retornar ao Brasil. Então foi quando a gente se conheceu. E desde que a gente se conheceu, ele me convidava para a gente ir embora para os Estados Unidos de novo. Porque ele tinha muita vontade de voltar. Que ele falava que a vida era mais tranquila, mais fácil, no caso que o trabalho da pessoa era mais reconhecido. Só que para mim, isso era história de novela. Eu não me via fazendo nada disso. Então, depois de 4 anos dele insistindo, eu resolvi tentar tirar meu visto americano. Ele não podia tirar porque pessoas da família dele foram tirar e quando ia tirar, acabava aparecendo que tinha morado lá, que tinha tido filhos ou que tinha passado pela corte por causa de estar dirigindo sem carteira. Então, o visto acabava não sendo aprovado e ele não quis nem tentar. E eu fui tirar o visto para mim e para o meu filho na época, com 3 anos. E eu consegui o visto. Então, o plano era que eu ia ficar no Brasil e ele iria pelo México para atravessar. E quando ele estivesse lá dentro, eu ia depois. Mas durante a travessia dele, a imigração pegou ele e ele ficou preso. E eu fiquei no Brasil. Ele acabou ficando preso 6 meses, porque ele acabou tentando pedir um asilo, no qual nunca resultou em nada, e o tempo foi se passando e nada era resolvido. Ele ficou 6 meses preso em Atlanta, até que um dia ele foi no juiz e decidiu pedir e assinar a deportação, e assim ele voltou. Nesse tempo, ele foi e aplicou para o visto do Canadá, que na época não tinha nem biometria ainda e não tinha entrevista, era só colocar os documentos. E por incrível que foi, com menos de 15 dias, o passaporte dele chegou com o visto do Canadá. Então, eu, como já tinha um americano e o meu filho, na época não podia tirar o ETA ainda, tinha que tirar o visto. Eu pedi o meu visto e o do meu filho e também foi aprovado muito rápido. Então a gente decidiu de vir para o Canadá. O plano dele até então era de passar do Canadá para os Estados Unidos, que como todo mundo deve saber, aqui também é fronteira e também existe coiotes e jeitos de passar para lá. E esse era o plano. Ele viria para cá, a gente ia vir junto, iria trabalhar um tempo, ver como é que era aqui e a gente ia para lá. Ele ia ilegal e eu iria legalmente porque eu tinha o visto. Quando a gente chegou aqui no Canadá, a gente foi recebido por uns conhecidos de um primo e eles deram lugar pra gente durante uma semana até a gente conseguir alugar alguma coisa. E logo que a gente chegou aqui, com 3 dias, a gente conseguiu alugar um basement e o meu marido conseguiu emprego na construção. Ele foi e conversou com um moço através dos grupos de brasileiros e conseguiu um trabalho para trabalhar na área dele, da construção. E aí, então, ele começou a trabalhar. Como o plano era ir para os Estados Unidos, passando 3 meses, eu acabei indo para lá, porque ele tinha família lá. Eu acabei indo para lá com o meu filho, comecei a trabalhar na faxina, limpando casas, coloquei o meu filho na escola, Summer Camp, que era verão na época, e meu marido ficou aqui para passar. Eu fiquei lá 3 meses e meu marido me ligou de volta, dizendo que será que era conveniente a gente fazer isso?
porque ele estaria arriscando passar e ser pego pela imigração, e que aqui era um excelente lugar, que nesses meses que ele ficou aqui trabalhando, era muito bom. O trabalho aqui, muitas coisas eram até mais fácil, mais simples. O trabalho na carpintaria, muita coisa que hoje nos Estados Unidos, pelo menos aonde ele estava na época, que era feito tudo na mão, aqui tinha muito máquina e também o valor pago por hora aqui estava melhor. Então ele falou que a gente tinha que pensar e tomar decisão. E nisso a gente conheceu pessoas do qual tinham documentos aqui e a gente começou a sonhar com isso também. Então eu peguei, comprei minha passagem dos Estados Unidos para cá de volta e voltei para o Canadá. Chegando aqui, a gente começou a viver nossa vida. Eu comecei a trabalhar na faxina, achava emprego normalmente, conseguiu alugar casa, conseguimos tirar nossa carteira de motorista, usando a experiência da carteira do Brasil, em pouquíssimo tempo. Emprego sempre a gente teve, mesmo não tendo documento, e claro que o aluguel de casas fica um pouco mais difícil, que nem todo mundo aceita alugar para você que não tem documento, mas com muita busca você acaba conseguindo. E a gente nunca teve dificuldade em questão a isso. Então a gente foi vivendo aqui, pagando nossos impostos. A gente foi e tirou um número chamado ET-Number, que é um número que pessoas que não têm documento usam para poder pagar seus impostos. E a gente ficou nesse tempo aqui no Canadá, vivendo a nossa vida tranquilo, sem se meter em problemas, pagando os impostos, filhos na escola e tudo mais. E então a gente sonhava em aplicar para um programa que existe aqui no Canadá, que é Humanitária e Compaixão, que geralmente as pessoas que estão ilegal acabam aplicando aqui. Então a gente visitou um advogado logo no começo e ele falou pra gente que ele poderia aplicar pra gente, só que ele não recomendava, porque no ver dele, esse programa da imigração, ele quer ver que a sua vida é aqui no Canadá, que você não tem mais o que fazer no seu país. E então eles querem ver que você tem amigos aqui, que você tem o seu trabalho, os seus filhos estão aqui, estudam aqui. Então ele falou que ele recomendava fazer essa aplicação após 5 anos morando aqui dentro. Eu conheço pessoas e tenho amigos próximos que conseguiram esse documento com apenas 3 anos. Só que a gente decidiu esperar esses 5 anos. Então, se passaram 5 anos e quando deu 5 anos e meio que eu estava aqui no Canadá, a imigração lançou outro programa que ele abriu durante um período de 2 anos, se eu não me engano, que era os 500 trabalhadores fora de status em Toronto e GTA. Então, a imigração estava visando poder regularizar a situação de quem já estava aqui ilegal e poder regularizar a situação dessas pessoas. E, a princípio, eles estavam pedindo um imposto e uma prova de inglês. E depois eles tiraram e não exigia mais nenhum imposto e nem a prova de inglês. A única coisa que você precisava era você ter entrado aqui no Canadá de forma legalmente, no caso como turista, que foi o meu caso. No caso, o meu marido, que foi o principal aplicante, ele tinha que ter um familiar aqui, esposa ou filhos. No caso, ele tinha eu, o meu filho, nosso filho, e a gente teve outro filho aqui também, que é um bebê ainda. E precisava comprovar nos últimos 5 anos, pelo menos os 3 últimos, que ele trabalhou na área da construção, no caso,
na área ali de Toronto e GTA. E aí, por cartas de trabalho, a gente precisou pegar documento da escola do meu filho, que ele ia para a escola. Eu tinha tudo guardado, né? Os report cards, os boletins escolares, comprovantes de água, luz, telefone, conta de cartão de crédito. Tudo isso ajudava. E aí, a advogada montou a documentação e mandou. E por incrível que pareça, em apenas 2 meses que chegou o documento na imigração, o documento saiu e eles deram pra gente a residência permanente. E agora a gente é oficialmente residente permanente aqui no Canadá. Então é muito gratificante tudo isso. O Canadá, no meu ver, é um país que dá muita oportunidade, dá muitas chances. O Canadá, eu acho assim que a diferença entre o Canadá e os Estados Unidos, no meu ver, eu acho os canadenses mais educados, eles são mais gentis, eles tentam te ajudar mais. A experiência que eu tive, eu acho isso. Os Estados Unidos tem um lado mais fácil em questão dos imigrantes ilegais, de obter um aluguel de casa e tudo mais, mas também tem um outro lado, que tem estados que não te dá uma carteira de motorista, é, e você vive essa vida com o processo de imigração lá que é praticamente impossível. E hoje o Canadá tem muito processo de imigração, então ele te dá muita chance de você se regularizar. Então, eu vejo essa diferença, que é um país, aqui é um país maravilhoso. Tem o frio, é claro, mas eu acho que vale super a pena, porque hoje a educação que você dá para os seus filhos aqui, a educação que eles recebem e a segurança que a gente tem, tudo isso eu acho que vale muito a pena mesmo. Então, pessoal, essa é a minha história, e se eu tiver que dizer algo para alguém entre Canadá e Estados Unidos, sobre a minha experiência, né? Isso é claro, cada um tem a sua opinião e eu respeito, mas eu falo sobre a minha história. Eu escolheria Canadá 1000 vezes, por tudo que eu já vivi aqui. Eu acho eles muito hospitaleiros, sem discriminação. A minha experiência aqui sempre foi muito boa e agora, é claro, tenho mais motivos ainda para amar esse país, pois foi o país que me deu uma chance de uma vida totalmente melhor e diferente, e acima das minhas expectativas, acima dos meus sonhos. Eu só tenho a agradecer a Deus por ter me colocado aqui dentro. E o que eu tenho para dizer para vocês é que sempre coloque Deus acima de tudo. Há 7 anos atrás, eu me questionava por que que eu estava sofrendo aquilo tudo com meu marido preso. Porque quando eu fui tirar meu visto, eu me ajoelhei e eu pedi para Deus que, se fosse para dar tudo certo, que eu conseguisse esse visto. E que aí o meu marido iria pelo México e eu saberia que a nossa vida era para ser lá. E que, se fosse para as coisas dar errada, que o meu visto fosse negado, porque aí a gente não iria. Porque o meu marido sempre me falou que ele teria coragem dele ir, ele sozinho, mas ele nunca me levaria ou levaria o meu filho, porque a travessia é uma coisa muito perigosa e ele nunca teria coragem de levar uma criança. E há 7 anos eu me questionava por que que eu tinha orado tanto para Deus para ganhar o visto ou não, se fosse para dar errado, e eu ganhei o visto para eu ficar 6 meses sofrendo com meu marido na prisão. E hoje eu tenho essa resposta, que Deus tinha um plano muito melhor para nossa vida, que o nosso destino era para vir para o Canadá, e hoje a gente entrou pela porta da frente com o visto,
A gente veio, a gente viveu uma vida excelente nesse tempo e hoje a gente tem essa grande vitória de Deus, que é o nosso documento. Então eu falo, coloque Deus acima de tudo, nunca arrisque sua vida e nunca desista dos seus sonhos.